Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou o professor César Abud e o tema deste vídeo é a previsão da demanda. Se você gostar, não esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Dando sequência aos outros 3 modelos de previsão que vimos anteriormente no canal, veremos nesse vídeo o modelo de regressão linear simples. Dividirei o assunto em 2 vídeos. Nesse, utilizarei a mesma série histórica dos outros 3 modelos para que vocês possam fazer um comparativo. No próximo vídeo, utilizarei uma outra série histórica não estacionária com tendência e ciclicidade, aonde o modelo de regressão linear simples é mais adequado para ser utilizado. Vamos à aula. Olá, neste vídeo iremos desenvolver o modelo de regressão linear simples ou o método dos mínimos quadrados. Estou utilizando a mesma série temporal que nós vimos nos modelos de média móvel simples, ponderada e de suavizamento exponencial, para efeitos de comparação entre os modelos. Então, nós temos aquela série histórica de vendas, que vai do ano de 2005 a 2019, com os períodos de 1 a 15, portanto são 15 anos de vendas, com as quantidades vendidas. Esse modelo é dado pela equação da reta, que ela é y igual a A mais bx, onde o A é o nosso coeficiente linear e o B é o nosso coeficiente angular. O B, nosso coeficiente angular, ele é dado pela forma n, que é o meu número de elementos, na nossa série é o 15, que multiplica a somatória de x vezes y, menos a somatória de x vezes a somatória de y. Tudo isso sobre o número de elementos, n, que multiplica a somatória de x ao quadrado, menos a somatória de x ao quadrado. São duas coisas diferentes, a somatória de x ao quadrado e a somatória de x ao quadrado. Veremos mais adiante. E o A, que é o nosso coeficiente linear, ele é dado pela fórmula somatória de y menos b, que nós calculamos anteriormente, que é o coeficiente angular, que multiplica o somatório de x divididos pelo n, que é o número de elementos. Na nossa série, o x ele é representado aqui, o período é o x, e as vendas são o y. Okay? Então vamos lá, vamos partir para o cálculo usando o Excel. Eu tenho duas formas de fazer isso aí, A primeira delas é eu fazer as contas uma por uma, então vamos lá. Eu tenho aqui o x, que é o meu período, que multiplica as minhas vendas, 4.768, copio e colo, e aqui eu posso usar a função potência do Excel, de x é o nosso período, ponto e vírgula, 2, que é a potência ao quadrado. Vou copiar e colar. Bom, a primeira forma de eu fazer seria eu fazer o cálculo de cada coluna aqui, dos nossos somatórios. Então vamos lá, vamos calcular o B primeiro, n, N, então igual, N é o décimo, que eu poderia digitar 15 ali, ou já coloco o último período aqui, 15, que multiplica a somatória de x vezes y. Bom, para mim achar a somatória de x vezes y, eu teria que colocar aqui a função soma. Opa, vamos apagar aqui essa fórmula, vamos fazer aqui primeiro a somatória, soma de x vezes y. Ok? Deu 621.283. Mas eu também vou precisar tanto da somatória de x quanto da somatória de y. Então basta eu vir aqui e copiar. Somatória de x, 120, que é o x, que é o período. E a somatória de y, que são as vendas, 78.448. Nessa parte de baixo aqui, nós também temos a somatória de x ao quadrado. Então é a somatória dessa coluna. Então eu posso vir aqui e também copiar. Ok? Então eu já tenho os elementos necessários para a gente calcular
tanto o coeficiente linear quanto o coeficiente angular. Então vamos lá, retornando aqui. Então N, 15, que é o meu período, vamos por entre parênteses, N, que é o 15, que multiplica o somatório de XY. Então o somatório de XY está na coluna D, menos o somatório de X, que é o 120, que multiplica o somatório de Y, que é o 78.000. Fecho parênteses, que é a parte de cima da fórmula. Tudo isso dividido por N, que é o número de períodos, que multiplica o somatório de x ao quadrado. Então, somatório da coluna E aqui, ó. Certo? Menos o somatório de x, que é o 120 ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Posso utilizar aqui o potência de somatório de x, que é o 120, ponto e vírgula 2 ao quadrado. Certo? Opa, faltou um parênteses que o próprio Excel já completou para mim. Então eu tenho aqui que o meu coeficiente angular é de menos 22,502. Agora vamos calcular o coeficiente linear, que é o A. Então ele é igual a somatória de y, 78.000, menos B, que é o nosso menos 22.502, que multiplica o somatório de x, que é o 120. Isso aqui divididos, deixa eu pôr parênteses, né, que é a parte de cima da fórmula, divididos por n, que é o número de períodos, que é o 15. Okay? Então eu tenho aqui que o nosso coeficiente linear é o 5.409,90. Se eu for calcular aqui a previsão para o ano de 2020 e 2021, que seriam os períodos 16 e 17, né, eu teria que aplicar a fórmula, né? A fórmula y mais bx. Vou até copiar aqui para vocês, para a gente colocar a fórmula aqui do lado. Então vamos lá. O A é 5.409,90, mais o B é menos 22, né? Então é menos com mais dá menos 22,502x. Então temos aqui a equação da nossa reta para fazermos as previsões. Então aqui eu vou deixar em amarelo. E aí eu vou aplicar essa fórmula. Então a minha previsão, que vai dado pelo y, em função do y, né, é 5.409,90 menos 22.502x, ou seja, o x é o período. Então, o que eu tenho que substituir aqui no ano 2020? Somente o x. Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 5.409,90 menos 22,502x vezes 16, que seria o período. Ok? Então ele vai me dar 5.050. Lógico, aqui eu fiz tudo manual, né? 5.000, vamos lá, 5.409. Para melhorar isso aqui e automatizar o nosso processo, vamos lá. Eu tenho o A aqui, ó. Então eu fixo, não é isso? Mais, que é da fórmula aqui, ó, A mais BX. Quando eu colocar o B aqui, ó, e eu vou fixar o B também, tá? Como o B é negativo, então mais com menos vai ficar negativo. Que multiplica o período que eu quero, 16. Ok? Então lá, 5.050. Agora eu posso copiar e colar e ele vai me dar. Como o coeficiente angular ele é negativo, isso está me dizendo que a minha reta ela tem uma tendência de decréscimo, né? A tendência dela, o ângulo dela é negativo, é para baixo. Então, ela está me indicando que está tendo uma queda nas minhas vendas. Né? Então, aqui, a previsão está me demonstrando isso. Então, eu tive uma queda de dezembro de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. Se eu continuar essa previsão,
ela vai continuar decrescendo, ok? Então está aqui, que seria a nossa previsão para esses anos aqui. Eu falei para vocês que tinha uma outra forma. Essa aqui é a primeira forma da gente calcular. A outra é através de gráfico e utilizando as funções do Excel ou de uma planilha, o LibreOffice também, o OpenOffice. Vocês vão conseguir fazer a mesma coisa. Então o que seria? Eu vou pegar aqui minhas vendas, coluna o Y nosso aqui, na coluna C, vou inserir um gráfico de linha. Então, aqui, inserir um gráfico de linha. Tá certo? E vou, nesse mais aqui na direita, pedir para ele inserir uma linha de tendência. Vou marcar aqui. Então vocês podem observar que ele tem essa linha de tendência aqui é pontilhada, ela está com uma tendência leve de queda, né? Então vamos lá. Na própria linha de tendência, vocês podem ver, é só clicar aqui na setinha, ele vai me abrir mais opções aqui, ó, mais opções. Vão aparecer outras opções, e uma das que eu vou mostrar para vocês é a exibir equação na reta, e também exibir o valor do R quadrado, ok? Então uma vez que eu apresentei, deixa eu fechar aqui, vamos aumentar um pouco para que vocês vejam melhor, né? Okay. Então, olha aqui. Eu tenho a mesma forma, y, a única diferença é que o Excel inverte, ele coloca y igual a bx mais a. Então, mas vejam lá, o bx, ó, menos 22.502, menos 22.502. E o a, 5.409,90, 5.409,90, que nós calculamos via método dos mínimos quadrados. Então o Excel facilita a nossa vida, porque é só pedir para ele colocar a equação da reta no gráfico e eu tenho os valores. E o que é o R ao quadrado? O R ao quadrado seria, vamos dizer que é a força do meu modelo, né? Então quanto que da variável dependente é explicado pela variável independente, né? No nosso caso, a nossa variável dependente são as vendas e a independente seria os anos, né? Então, como vocês podem ver, o R quadrado ele fica entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o nosso modelo, né? Mas aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui 0,0192, ou seja, 1,92%, 2% do modelo só, 2% da variação das vendas é explicada pelos anos, né? É isso que esse R ao quadrado está dizendo. Então é aquilo que eu comentei com vocês. Como essa série é uma série estacionária, a regressão linear simples talvez não seja o melhor modelo a ser utilizado. Talvez as médias móveis ou o suavizamento exponencial seja um modelo melhor para a gente poder trabalhar. O percentual aqui de explicação da variação é muito pequeno, só 2%. A gente teria que trabalhar aí com pelo menos 30% para ser um bom modelo de previsão, ok? Mas eu quis mostrar isso para vocês, que pelo Excel existe uma maneira mais fácil. Então, eu tendo a fórmula, depois é só aplicar nas minhas previsões. Existe uma outra maneira, o próprio Excel também nos dá a possibilidade, que são os dados, né? Eu posso, através de uma função do Excel, na planilha de previsão, tá certo? Poder fazer aqui o tamanho. Mas isso é assunto para outro vídeo, que eu vou fazer, e ele calcula também para nós a previsão, inclusive com os intervalos de confiança e tudo mais, ok? Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deem um like, compartilhem, isso vai ajudar bastante a eu continuar postando material sobre administração da produção, matemática financeira, gestão de projetos, e vai ajudar bastante. Então, obrigado e até o próximo vídeo.